esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. O desejo se realizou e nasceste para fazer história. O lugar de educar se tornou e nos trouxe muitas vitórias. Foi na busca da educação que tu foste idealizada, com anseio de formar cidadãos, se tornando uma linda morada. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. Amparaste o jovem, a criança, o adulto e o adolescente, que em ti vem a esperança de melhoria para toda a gente. Rodeada pela natureza, tu inspiras o nosso saber, com toda essa beleza, enfeitando o nosso viver. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. O teu lema é a união, de mãos dadas somos mais fortes, com amor, fazendo educação, encontraremos o nosso norte. Aqui é o lugar onde habita a justiça e o bem, onde o mestre está a ensinar. Na escola João de Paulo Belém, João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão, que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. É isso aí, pessoal. Recordando aí um pouco, né, da nosso trajeto e a nossa comunidade João de Paulo Belém, só para matar a saudade. Mas vamos lá, vamos começar nosso trabalho, aula de matemática. Hoje já é dia 19, e aí tivemos 2 semanas já que não tivemos aula de matemática, né? Teve até uma, mas foi a nossa prova, né? Então vamos recordar aqui um pouco o que foi que aconteceu, para poder a gente retomar de onde nós paramos, né? Lá no dia, se eu não me engano, aqui no dia 30. Vamos ver aqui. Fazer aqui uma observação para onde foi que nós paramos. Bom, de acordo com o que eu estou lembrando aqui, nós tivemos, nossa última aula de matemática foi no dia 30/9, né?
dia 30 do 9. Aí no dia 5 do 10, 5 do 10 foi a nossa avaliação. Aí era para ter tido aula nossa, 7 do 10, foi a avaliação de outros professores, né, outras avaliações. Aí era para ter também aula dia 12 do 10. No dia 12 do 10 foi feriado. E 14, né? Aí 14 do 10 foi recesso. Recesso antecipado aí foi antecipando aí o dia do professor, né? Pois é, então nós não tivemos aula aí nesses dias, que são dias que a gente tem aula de matemática, mas por uma boa causa, né? Que temos feriados. Mas aí, pessoal, nós paramos, eu pedi para que vocês fizessem essas 3 questões. Lá no dia 30 eu passei essas 3 questões para vocês resolverem, que é de equação de segundo grau, onde nós temos uma equação para a gente desenvolver aqui esse produto, né, e saber como é que ela fica, certo? Então temos aí 3y mais 2x multiplicado com 3y menos 2x, para saber se fica igual a A, B, C ou D, né? Desenvolvendo aqui, não lembro de ter recebido nenhuma atividade de vocês resolvida. Só lembrando que quarta-feira a gente vai ver ainda quais são os alunos que ainda estão pendentes com as avaliações, viu? Alguns alunos não fizeram avaliação e a gente vai ver quais são os que estão pendentes. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó. Multiplica aqui o coeficiente, né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Aí aqui o y vezes y dá y ao quadrado, né? Y ao quadrado. Aí tem que fazer o jogo de sinal agora, ó, porque 3y, 3 vezes 2 dá 6. Ó. Aí aqui é positivo, mais vezes menos é menos, né? 3y vezes 2, 3 vezes 2, 6. X vezes y vezes x, yx. Yx. Né? Agora vamos para esse termo aqui. Ó. Ele é positivo e aqui é positivo. Então, 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. Ou yx, né? Então, 2 vezes 3, 6. 6. E x vezes y, xy. Tanto faz colocar xy como yx. Esses termos aqui eles são iguais. Aí vamos agora, 2 vezes 2, 4, ó, mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4. E x vezes x dá x ao quadrado. X ao quadrado. Pronto. Então fica, juntando os termos semelhantes aqui, semelhante só tem esse. E ele é o quê? Ele é oposto. Ó. X, y, yx é a mesma coisa. Aí menos 6 e mais 6, eles se anulam. Eles são simétricos. Aí vai ficar 9y ao quadrado menos 4x ao quadrado, portanto, alternativa A. Certo? Vamos aqui na questão de número 5. Só relembrando aqui para vocês a questão do jogo de sinal. Quando é multiplicando ou dividindo, se for mais vezes mais é igual a mais, né? Positivo. Se for mais multiplicando ou dividindo, mais vezes menos, resultado é menos. Se for menos vezes mais, o resultado é menos. E se for menos vezes menos, o resultado é mais. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Sinais trocados, resultado negativo. Mas assim, para deixar uma coisa mais bem definida, para que vocês possam ter um entendimento melhor, considere que o sinal de mais, ele é positivo, ele é bom. Associe o sinal de mais a uma coisa boa, a positiva, a crédito, a lucro, né? E associe o sinal negativo a débito, a despesa, a prejuízo. Aí fica melhor de você entender. Então,
o sinal de mais quer dizer aumento e o sinal de menos, diminuição, né? Então, eu estou aumentando os meus lucros, ó, aumentando os meus lucros, isso é bom, positivo. Eu estou aumentando as minhas despesas, ó, aumentando as minhas dívidas, isso é ruim, né? Negativo. Eu estou diminuindo os meus lucros, ó, diminuir lucro, isso é ruim, né? Eu estou diminuindo as minhas despesas, diminuir despesa, diminuir prejuízo, isso é bom. Então fica fácil de entender, porque a realidade, o sentido é esse mesmo, né? Então vamos lá. Multiplicando aqui, ó, 9 vezes 9, aqui é positivo, positivo, né? Então fica positivo. 9 vezes 9, aí vai dar 81, certo? M vezes M, M ao quadrado. M ao quadrado. Vamos ter, deixa eu fazer aqui embaixo que fica para poder caber. 81 M ao quadrado. Agora, 9 vezes 7, né? 9 vezes 7 dá 70 menos 7, 63. Dá 63 positivo. 63. E aí, M vezes A, MA. MA. Agora, 7 vezes 9, 7 vezes 9 vai dar também 63, só que agora negativo, ó. Menos vezes mais é menos. Aí fica A vezes M, MA. Então vai dar menos 63 MA. E por último, já foi esse, 7 vezes 7, 49. A vezes A ao quadrado. Então, menos vezes mais dá menos. Ó. Menos 49 A ao quadrado. Portanto, 63 MA menos 63 MA anula. Sobra quem? Sobra 81 M ao quadrado menos 49A ao quadrado. Portanto, alternativa B de bola. E vamos aqui para a última questão que eu passei. Foi a questão 6. Vamos lá, questão 6. Aí, no caso da questão 6, ele não aparece ainda, nós vamos ter que fazer o produto, ó. Vamos ter que repetir essa base aqui 2 vezes, porque não está desenvolvido que nem os outros. Então, vamos fazer 2m menos 4 multiplicado por 2m menos 4. Pronto. Repetir a base 2 vezes. Agora, fazendo aqui os produtos, ó, 2 vezes 2, 4. E aí, m vezes m dá m ao quadrado. M ao quadrado. Agora, no caso de 2m, né? Aqui, ó, temos 2m vezes 4. Ó, 2 vezes 4 dá 8. Cuidado, ó, mais vezes menos é menos. 2 vezes 4 dá 8. Então, vai dar 8m. E agora, já foi esse termo aqui com todos os termos do segundo fator. Agora vamos para esse termo aqui. Menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Né? Dá menos 8m. Menos 8m. E 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos dá mais. Aí vai dar 16. Portanto, menos 8m com menos 8m dá menos 16m. Então fica 4m ao quadrado menos 16m
mais 16. Deixa eu ver onde é que tem essa opção. 4m ao quadrado menos 16m mais 16. Alternativa A. Pronto, então são só essas 4 questões. Agora vamos para frente para a gente concluir aqui a equação de segundo grau. Já está se alongando demais. Bom, pessoal, nós finalizamos, né, a equação do segundo grau. Vamos deixar agora de lado e passar para iniciar esse capítulo 3, que é proporcionalidade e juros. Né? Inicialmente vamos fazer o estudo de proporcionalidade. Entender bem direitinho aí o que é isso. Né? Bom, aqui na imagem inicial, a gente observa que é uma cidade, né, organizada aí com as ruas, né, e avenidas. E aí nós temos alguns valores métricos aqui, né? E, por exemplo, esse quarteirão aqui, esse lado mede 50 metros, esse lado aqui mede X, né? Esse lado aqui mede 150, esse aqui mede 90, né? Quer dizer que é um trapézio. Então, se for nas mesmas proporções, se esse aqui é 50 e esse é 150, esse aqui sendo 90, esse X aqui vai ser quanto, né? Tem como a gente descobrir através da proporcionalidade, certo? Então, vocês não têm esse livro aqui, né? Nós estamos aí na página 70, mas o jeito é fazer o acompanhamento aqui pelo vídeo mesmo, né? Então, pessoal, retomando as ideias de razão e de proporção, certo? Retomando a ideia de razão e proporção. Inicialmente, o que eu posso dizer para vocês é que razão é uma divisão. Razão é a mesma coisa que uma divisão. Uma divisão de um número por outro. Colocado dessa forma aqui, ó. Um número real A dividido por um número real B. Desde que esse B com B diferente de zero, né? Então, isso é uma razão. Um número dividido por outro. Sendo que o de cima aqui se chama numerador, e o de baixo se chama denominador. E o denominador nunca pode ser zero. Porque você faz, por exemplo, 0, você pode até dividir, ó, 0 por 5. Porque a divisão é o oposto aqui da multiplicação. Ó, 0 dividido por 5. Você pode dizer que é 0. Porque 0 vezes 5 é 0. Então, vem dividindo, volta multiplicando. 0 dividido por 5 é 0. Porque 0 vezes 5 é 0. Agora, eu não posso dizer o contrário. Ó. 5 dividido por 0, eu não posso dizer assim. Porque 5 dividido por 0, se eu disser que é 0, está errado. Porque 0 vezes 0 não é 5. Então, na matemática, isso aqui não existe. Dividir um número por 0. Tá certo? Então, razão, pessoal, é isso. É pegar um número sobre o outro. Um número dividido por outro. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em uma turma, há 15 meninos e 20 meninas. Em um grupo total de 35 alunos. A razão entre o número de meninos e o número total de alunos da turma é indicado por 15 sobre 35. Tá aí, ó. 15 meninos sobre 35. Né? Ou 15 aqui, ó, 15 sobre 35. Esse valor, na forma de fração irredutível, é 3 sobre 7. Ou seja, 15 em 35, né? Ou 3 sobre 7. De cada 7 alunos, 3 é menino, né? Então tem esse detalhe aí, ó, forma irredutível, porque quando a gente vai para a proporção, você pode reduzir as frações. Tanto faz, por exemplo, eu escrever 18 sobre 4, por exemplo.
eu posso dividir 18 por 2, dá 9. E 4 dividido por 2 também, dá 2. Ó. Então, vai dar 9 sobre 2. Forma irredutível é isso. Você pode reduzir a fração. Então, a razão entre dois números com o segundo número diferente de zero é o quociente do primeiro pelo segundo. Veja outros exemplos. Então, a razão entre 5 e 8 é 5 sobre 8. A leitura é essa, ó, 5 oitavos, 5 sobre 8. A razão entre 5 e 8, ó, 5 oitavos. A razão 10 e 5 é 10 sobre... Aliás, a razão de 10 e 15 é 10 sobre 15. Né? 10 está para 15 aqui, ó. Ou então na forma irredutível, dividindo 10 por 5 dá 2, e dividindo 15 também por 5 dá 3. Isso aqui é a forma irredutível, mas tem o mesmo valor que esse daqui, vale o mesmo tanto. Se você pegar a calculadora e dividir 10 por 15, dá um valor, e se você dividir 2 por 3, dá o mesmo valor. Então essa razão aí entre 6 e 2, né? 6 sobre 2, ó, 6 dividido por 2 é 3. A razão entre 0 e 9, 0 dividido por 9 é 0. Né? Aí já, no caso, o contrário não existe. Ó, 9 dividido por 0, aí já não pode. Né? Razões especiais envolvendo duas grandezas diferentes. Né? Velocidade média, por exemplo. A medida de velocidade média é obtida pela razão entre a medida de distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Se um automóvel percorreu 240 km em 3 horas, então a medida de velocidade média dele em km por hora é calculada pela razão de entre 240 e 3, né? Quer dizer, que ele fez uma viagem de 240 km em 3 horas. Se eu pegar 240 km e dividir por 3, eu vou saber quantos quilômetros ele fazia em cada hora, né? O que quer dizer que 240 dividido por 3 dá 80. Então, para cada hora ele corria 80 km. A velocidade média é, portanto, 80 km por hora, por cada hora. Certo? Houve o que aqui? Uma simplificação. Ó, 240 por 3, 80. E 3 por 3, 1. Isso significa que o carro manteve uma velocidade média, né, de 80 km por hora nesse percurso. Aí vem, por exemplo, densidade demográfica. Densidade demográfica também é outra forma de razão. O valor da densidade demográfica de uma região é obtida pela razão entre o número de habitantes da população e a medida entre a área da região. Se um município tem população de 12 mil habitantes e medida de área de 150 km², então dizemos que o valor da densidade demográfica desse município é a razão entre 12 mil e 150, ou seja, 12 mil dividido por 150. Aí o que faz aqui? Divide em cima por 10, divide embaixo por 10. Fica 1.200 por 15. Né? Divide o de cima por 15 dá 80. Divide o de baixo por 15 dá 1. Né? Então vai ser 80. 80 habitantes para cada quilômetro quadrado. Isso é a densidade demográfica. Também é uma forma de representar razão. Bom, pessoal, aí sobre razão, tem uma atividade aqui, de certa forma até grande, mas eu nem passei todas as questões não. Então, como vocês não têm o livro, eu vou passar aqui devagarinho, suficiente para vocês fazerem o print ou pausar o vídeo e copiar essas questões e tentar resolver. Tem que deixar aí 1 ou 2 linhas para cada item, viu? Então copia aí essa questão 1, né? A, B, C. Aí vem questões 2 e 3, né? Deixa aí linha para responder a 2, umas 2 linhas.
e copie também a questão 3. Aí é só fazer uma pausa no vídeo que dá certo copiar. Ou faça print. Vamos para a questão 4. Esse dá tempo a gente corrigir já na quarta-feira, né? Depois da manhã. Questão 4, questão 5 e questão 6. Aí tem também questão, além da questão 6, a 7 e a 8. Né? Copiar e responder. Está um pouco grande aqui, mas é importante também fazer a cópia. Né? E a questão 9 é um desafio que precisa transformar aqui minuto em hora, né? Mas o corredor percorreu 500 metros em 30 minutos. Qual foi a medida de velocidade média dele em quilômetros por hora, né? Tem que transformar aqui os minutos em hora. No caso da meia hora. Pois bem. Então tem também aqui, faça aí essa atividade e nós vamos finalizar nossa aula com a leitura de um texto aqui que é muito importante. A leitura desse texto aqui é bastante importante para que vocês, aliás, para nós todos, que ela é importante. Fala de obesidade, né? Um sério problema de saúde. E aí, após essa leitura aqui, depois, em outra oportunidade, eu vou passar um trabalho para vocês. Só um desafiozinho para que vocês façam uma pesquisa sobre o índice de massa corpórea de vocês, IMC. Depois eu explico direito como é que faz. Então diz o seguinte: a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por fatores genéticos e disfunções hormonais ou pelo consumo de alimentos em quantidade superior à necessária para o funcionamento do organismo. Em outras palavras, a obesidade muitas vezes ocorre quando a ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente. Quando uma pessoa tem sobrepeso, significa que o peso está acima do que seria saudável, considerando a idade e a altura dela. O grande problema é que a obesidade pode causar outras doenças, como hipertensão arterial e diabetes, que juntas são uma das maiores causas de acidente vascular cerebral, AVC. O número de pessoas obesas ou com sobrepeso, inclusive crianças, vem aumentando de maneira preocupante na maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. No dia 17 de abril de 2017, a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Vigitel, com base em entrevista realizada de fevereiro a dezembro de 2016, com 53.210 pessoas maiores de 18 anos, em todas as capitais brasileiras, foi apresentada pelo Ministério da Saúde. Essa pesquisa mostra que, nos últimos 10 anos, a obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. Então, a alimentação do brasileiro. O brasileiro come poucas frutas e verduras e cada vez mais produtos industrializados. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 34,6% comem carne com gordura em excesso, 56,9% bebem leite integral, 29,8% consomem refrigerante 5 ou mais vezes por semana e que apenas 20,2% ingerem a quantidade de 5 ou mais porções diárias de frutas
e hortaliças recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, realmente é preocupante, né? A gente acaba se alimentando mal, né? E não é falta de produtos saudáveis, não. É porque a gente acaba se acostumando mesmo em comer de forma inadequada. Então, temos aqui a questão também sobre sedentarismo, né? Diz o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, o sedentarismo aumenta com a idade. Entre homens de 18 a 24 anos, 60,1% praticam exercício. Esse percentual reduz para menos da metade aos 65 anos, 27,5%. Entre mulheres de 25 a 45 anos, 24,6% se exercitam regularmente. Esse percentual é de apenas 18,9% entre mulheres com mais de 65 anos. Mas como descobrir se uma pessoa está acima do peso ideal? Existem métodos para calcular isso. Um deles é o Índice de Massa Corpórea, IMC, que a OMS recomenda para a verificação do estado nutricional de um indivíduo. Como é que calcula o IMC, Índice de Massa Corpórea? Você pega a sua medida da sua massa, né? Sabe quanto você pesa, você se pesa. Digamos que você tem aí 60 quilos, ou 55, 65. E aí você também precisa saber a sua altura. Digamos que a sua altura é 1,65 ou 1,60, 1,59. Aí você pega essa altura e multiplica por ela mesma. É a altura ao quadrado. Por exemplo, se for 1,65, aí é 1,65 vezes 1,65. Aí você pega a medida da sua massa, né, seu peso aqui, e divide por esse resultado aqui. Aí existe um gráfico para saber se você está obeso, né? Aqui é uma tabela, mas eu vou mostrar para vocês no gráfico. Aí eu vou pedir para que vocês façam, na quarta-feira a gente vê isso. Vou pedir para que vocês façam a medida de vocês, e aí a gente calcula. Existe até uma formulazinha, a gente bota no aplicativo e ele calcula automático, né? A gente pode fazer isso. Aí se der abaixo de 17, está muito abaixo do peso, né? Está muito magro. De 17 a 18,49, aí está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, peso normal. Entre 25 e 29,99, acima do peso. Entre 30 e 34,9, obesidade 1. No meu caso aqui, eu estou saindo acima do peso para entrar no obesidade 1. Já é o meu caso, né? E aí vem os seguintes, né? Que até a obesidade nível 3, né? Que é mórbida. Então, vou pedir para que vocês façam isso, esse trabalhozinho aqui, essa pesquisa, para poder a gente ver o IMC de vocês. Tudo é resultado de, assim, uma alimentação que não é bem regrada, né? A gente acaba comendo mais do que o que é necessário, do que o organismo necessita, e não é, muitas vezes, uma comida de qualidade. E acaba também bebendo, tomando refrigerante, outras bebidas, né? E a questão também de falta de exercício, ela contribui muito para a questão do sobrepeso, né? E o sedentarismo. É importante vocês fazerem essa pesquisa. Na quarta-feira eu oriento direitinho. Assim também como na quarta-feira a gente vai ver os alunos que não fizeram ainda a avaliação, tá certo? Então não deixem de fazer a atividade, viu pessoal? Que eu passei aí, são 9 questões, e na quarta-feira a gente faz a correção, beleza? Então até lá.